Glória a Deus. Vamos orar pela palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é pura, que é verdadeira, que é um martelo que esmiuça a pedra. A Tua palavra que nada pode contra ela, porque a Tua palavra, Senhor, ela está firmada nos céus, está firmada na terra. A Tua palavra, Senhor, ninguém pode revogá-la. Meu Deus, só o Senhor pode alterá-la, mudá-la. Pai, é sobre a Tua palavra nesta noite que nós vamos falar. Eu quero, Pai, pedir que a Tua palavra possa entrar em cada coração, possa entrar em cada mente, possa entrar pela internet, aonde vai ser ouvida e aonde está sendo ouvida nesta hora. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa curar nesta noite, que a Tua palavra possa sarar, exortar, edificar e, meu Deus, consolar, porque a Tua palavra, ela tem este poder. Consola um enquanto exorta o outro, edifica um enquanto sara o outro. Só a Tua palavra, só a Tua presença, e só aqueles que acreditam que estão num lugar onde a palavra de Deus é a verdade, e nós primamos pela palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós adoramos o Teu nome, e todos aqueles que creem nesta palavra e nessa oração, aplauda ao Senhor em nome de Jesus comigo. Aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, Tu és, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero falar nessa noite como vencer as batalhas da vida. Como vencer as batalhas da vida. E não são poucas por aí, né? Me diga você, não são poucas batalhas na nossa vida. Mas também só há um jeito de vencer as batalhas da vida, e nessa noite nós vamos entender pela palavra. O primeiro princípio que eu e você temos que guardar, entender para vencer na vida, está aqui em Tiago 4, 7, parte A do verso, que diz: sujeitai-vos a Deus. Diga após mim: sujeitai-vos a Deus. Esta palavra sujeitai-vos a Deus é como se colocasse embaixo, se colocasse sob a palavra de Deus, sobre sujeitar a Deus, aos propósitos, aos desígnios, aos planos de Deus, coisa que não é nada fácil, mas não está dizendo aqui que você vai conseguir de uma forma fácil. Inclusive, em seguida, o verso que eu vou falar no tópico número 2, ele fala já: resista ao diabo. Tem até pessoas que não gostam de falar o nome do diabo, mas a Bíblia, e por muitas vezes, o coloca não para exaltá-lo, não para trazer uma exaltação, mas é um ser existente e deve ser enfrentado com a palavra de Deus. Se nós queremos vencer na vida, pastor Elvis, não há uma forma diferente de não ser se sujeitando a Deus. Se você está passando por uma prova, se você está passando por uma experiência difícil, se você está precisando de algo, só existe um lugar de segurança para você vencer: é se sujeitando a Deus. Quando o salmista começou a escrever os salmos, de vários salmos, no Salmo 119, no verso de número 97, o salmista começou a dizer assim: uma das formas que ele entendeu que ele poderia se sujeitar a Deus, e o salmista escreveu: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia
todo. Quando Moisés estava passando as orientações para Josué, Josué capítulo 1, no verso número 1, diz que Moisés começa a dizer para Josué como ele deveria fazer essa sucessão. Depois da morte veio o Senhor e fala isso ao coração de Josué. E nós vamos para o verso 8, por favor, Yasmin. E ele diz lá assim: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então, diz o que aí? Então prosperará o teu caminho. Esta é a primeira forma de você poder vencer as batalhas da vida. Olhar para um modelo, olhar para a sujeição a Deus. Toda vez que um homem e uma mulher estão debaixo de andar segundo tanto que está escrito na palavra, ele tem o seu caminho próspero, ele tem o seu caminho abençoado, ele passa pela prova dando glória a Deus, ele passa pela prova, mas ele sabe que mesmo no deserto, ele está no lugar certo. Se nós olharmos os 3 homens mais importantes da Bíblia que Deus chamou, estavam sempre fazendo coisas que pareciam não ser espirituais. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, cantando e escrevendo esse salmo que você leu comigo agora há pouco. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, nem dele era. Moisés estava fazendo uma coisa que nem dele era, mas os seus corações apontavam para Deus. O apóstolo Paulo, um dos homens mais usados da Bíblia, ele estava perseguindo os cristãos. E foram 3 homens que Deus os chamou para um propósito maravilhoso, porque eles tinham um coração que se submetia à vontade de Deus. Tem hora que o nosso coração fala, eu quero, mas as nossas ações fazem diferente. Tem hora que a nossa mente diz, você precisa se submeter, você precisa mudar esse jeito de ser, você precisa mudar com a sua esposa, você precisa mudar com os seus filhos, você precisa mudar com o seu patrão, você precisa mudar na sua igreja. A nossa mente pensa, o nosso coração recebe, mas nós, por algum motivo, nós bloqueamos a vontade de Deus. E veja que esses 3 homens, Moisés, Davi e Paulo, estavam fora da igreja, estavam fazendo nada de espiritual, mas Deus o olhou e o achou naquele lugar, porque Deus viu que eram homens que estavam prontos para se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus às vezes dói. Esse é o grande perigo, porque toda vez que Jesus curava as multidões, Jesus curava as pessoas. Várias passagens bíblicas que Jesus curava as pessoas, e de repente ele falava, quem quiser me seguir, me siga, mas terá que perder a sua própria vida. Ele olhava para trás, a multidão que tinha sido curada tinha sumido, desaparecido. Porque a vontade de Deus, para vencer na vida, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus, nem sempre, ela é suave. Porque às vezes Deus nos manda fazer ou sacrificar algo, como fez com Abraão. Fez com Abraão e pediu o quê? O filho Isaque que ele tinha, que ele mais amava. E fala, Abraão, sobe ao monte, me oferece um sacrifício. E Abraão já então tinha entendido, mas ele confiava em Deus, ele confiava, e ele sabia que pelo princípio de Deus, jamais Deus deixaria ele matar o seu filho. Não era princípio de Deus os pais sacrificarem filhos, não era lei, não era nada de ensinamento. Mas Abraão só foi subindo o morro, pegou o feixe e das coisas e foi subindo, pegou o cutelo, porque ele confiava em Deus. Mas imagina quanto doeu o coração de Abraão para fazer só esses passos, para ir até o lugar do holocausto, onde seria feito ali a oferta.
A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas às vezes, mesmo na vontade de Deus, nós passamos dificuldades. E às vezes as pessoas não entendem essa forma de vencer na vida. Começa a passar uma provação, começa a dizer: o que está acontecendo comigo? Quem sabe você está se submetendo a algumas podas. Hoje eu ouvi uma pregação, enquanto eu caminhava pela manhã, de 50 minutos, de um pastor, das 3 podas na vida daquele homem, 72 anos, e ele disse: eu sofri 3 podas na minha vida. Comecei uma igreja com 21 anos, fui a pastor. A minha igreja tinha 80 membros na cidade inteira de Campinas, ele disse. E aos 65 anos, a minha igreja tem hoje 10 mil membros. Só que eu sofri 3 podas, ele disse, de Deus. Começou a me podar. Aos 65 anos, começou as podas de Deus no meu ministério. E ele começou a dizer: a primeira poda foi através de líderes que estavam com ele andando, mas o seu coração não andava com ele, e foi um racha. A segunda poda que ele foi, uma doença que ele foi acometido. E a terceira poda foi a morte de um filho de 40 anos de idade. Ele disse: e Deus me podou de uma forma que eu não imaginava que eu suportaria. Eu entrei em depressão. Ele estava pregando na ADVEC do pastor Silas Malafaia, num culto, e eu estava escutando a mensagem hoje. Mas esse homem, mesmo no meio da provação, da perda do filho, na provação da sua doença, que ele falou quantas injeções, ele tomou 1.300, não sei quantas injeções, tomou não sei quantos mil remédios, e um outro nome de uma situação que ele viveu no hospital, que eu não lembro o nome agora, mas ele tomou 58 dessa. Ele disse que cada dia que ele tomava uma injeção dessa, ele parecia um cachorro jogado ao chão. Esse homem se submeteu à vontade de Deus, e por isso ele estava hoje pregando numa igreja com 72 anos. Para nós vencermos, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, irmão. E às vezes a gente pensa que qualquer prova que vem é o diabo. Nós vamos discernir. Quando que você vai discernir quando é Deus e quando é o diabo? É fácil de discernir, querido. É fácil para quem conhece a palavra. É fácil para quem está, como disse o salmista ali: eu amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Como disse ali o Senhor a Josué: Josué, medita na minha palavra, vive a minha palavra, come a minha palavra, anda comigo, Josué, que você vai prosperar em tudo que você fizer. Quando você estiver discernindo e vier uma prova como esse homem chegou, a gente jamais imagina a dor desse homem que ele passou. Dor física, dor espiritual e dor emocional. Se nós queremos vencer na vida, nós precisamos nos submeter a Deus. Quando chega uma provação, vai para os pés do Senhor. Não vai murmurar. Quando chega uma prova, vai para os pés do Senhor, vai jejuar, vai orar. Essa semana tinha um cliente nosso que ele é crente, e ele teve a busca e apreensão de 2 caminhões dele. Lá no escritório ele me procurou, eu orientei como ele tinha que fazer. E ele começou uma campanha de 21 dias de jejum. Falei: opa, ele está indo no lugar certo. Ele quer resolver, falou com o advogado, mas fez a parte dele. Ele está se submetendo a Deus. Toda vez que eu me submeto a Deus, em qualquer que seja a situação, eu sou um candidato a vencer na vida. Eu sou um candidato a ser vitorioso na terra, em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Amém? Você está pronto para se submeter a Deus, à vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua casa, para a sua vida. A primeira coisa que eu tenho que fazer para vencer a batalha é me submeter a Deus. Não é mais a minha memória, não é mais a minha sabedoria, não é mais meus anos de experiência. Eu estava com um pastor de 70 anos, gravei um vídeo com ele e pedi para ele:
que ele poderia falar para nós. Qual seria o segredo de 70 anos no ministério, de aniversário, dentro da igreja? E a receita que ele deu é a mesma. Mantenha comunhão com Deus. Mantenha relacionamento com Deus. Ore, leia a Bíblia, vá à igreja. Essa receita, ela é eterna. Essa receita, ela é a mesma para quem tem 50 anos de fé, para quem tem 1 ano de fé, para quem está caminhando na fé. É a mesma receita. Nós estamos nos PGRs e eu pego as revistinhas e eu me lembro quando eu fui na Igreja Batista, quando eu me converti, os primeiros anos da minha conversão, com 4, 5 irmãos num pequeno grupo, chamava aquela época, e nós estudando o que nós estamos lendo hoje, Fabiane. O que nós estamos lendo hoje, quantos livros tem a Bíblia, como é que são a Bíblia dividida, como é que o Espírito Santo age. Não tem novidade. As coisas de Deus são simples, puras, eternas e fortes. Aleluia! Por isso, submeta-se a Deus, é o primeiro passo. Mesmo que você esteja passando por uma prova, submeta-se a Deus, busque a Deus e entenda que mesmo esta provação, Deus pode estar nela. Deus pode estar nela. Mas segunda parte do verso de Tiago 4:8, agora leva para você a autoridade e diz: submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, o diabo, ele é real, assim como Deus, os anjos são reais. O inimigo também existe. Satanás existe, o diabo existe, os demônios existem, que são anjos caídos. E a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. E a Bíblia diz o que vai acontecer: e ele fugirá de vós. Já pensou, irmão? O demônio sai correndo de você? Que coisa linda. Agora, como eu resisto o diabo? Como o pastor vai ensinar aqui agora. Existem muitos ensinamentos por aí de como repreender o diabo, de pisar na cabeça do diabo. Não cai nessa não, irmão. O diabo não é coisinha não. Não é bichinho pequeno não. A coisa é grande. A força é grande. Moisés, o Daniel, sequer ousou falar contra o diabo e diz: o Senhor te repreenda. Tem muito ensinamento por aí de pessoas que estão, sabe o que é? Você mexer com uma vara curta num vespeiro? É assim se você não souber quem você é em Deus para mexer com o diabo. Eu brinquei esse dia num pequeno grupo que a gente estava, que quando eu era pequeno, lá no sul, né? Aí eu era meio pequenininho, tinha uns alemão bem grande, amigo meu. Aí a gente ia jogar bola, perdia, brigava jogando bola, né? Aquela idade de 8, 9 anos. Aí quando chegava no final da escola, eles falavam: vou te pegar lá fora. Daí eu falava assim: então espera. Eu corria nos alemãos, meus amigos, falavam: eles querem me bater. Os alemãos saíam comigo para fora da escola assim, ó, e eu falava: vem me bater, né? Você não é bobo, né? Você sabe com quem que se mexe, né? E aí, então, irmãos, assim é. Como que nós podemos resistir o diabo? Você pode resisti-lo com a autoridade que você tem, mas a primeira autoridade que você tem está em Jó capítulo 1, verso 8. Se você quer ter poder de resistir ao demônio, ao diabo, quando ele tentar algo sobre você, olha o que Jó 1:8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha agora o que Deus fala sobre Jó: porque ninguém na terra eu vi semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu Deus, olha só, íntegro, inteiro, verdadeiro, temente ao Senhor, se submete a Deus e se desvia do mal. Quando ele vê o mal, ele fala: opa, está acontecendo uma coisa lá, uma festa lá deve ter coisa boa. Mas ele sabe que tem mal, ele se desvia do mal. A forma de resistirmos ao diabo é nós darmos a primazia a Deus na nossa vida.
A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 4, verso 4, que Jesus foi tentado por Satanás. E ali Jesus era um homem, como nós somos. E Satanás veio e a primeira coisa que ele tentou Jesus foi dizendo: se tu és filho de Deus, se tu és, volta no 3, por favor, Yasmin. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforma em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Se você quiser resistir ao inimigo, uma das formas de você resistir é você conhecer a palavra de Deus e você falar a palavra de Deus quando o inimigo vier aqui, ou vier aqui, ou vier aqui na sua frente. Você tem que entender e falar que você é um homem de Deus e que está escrito, a palavra de Deus está escrita. Uma das formas de você dizer é que você pode resisti-lo no meio da provação. Atos capítulo 16, a Bíblia conta a história de dois homens, a partir do verso 19, Atos 16, 19, de dois homens, Paulo e Silas. Olha só, irmãos, olha que lindo. Isso aqui é resistir o diabo. Vendo os senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, na presença das autoridades. E levando aos pretores, que eram como se fossem juízes, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los. Pode passar. E depois de darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E aqui começa como se repreende. No verso: então, recebendo ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. Se você quer resistir ao diabo, irmão, no momento de prova, no momento de prisão, no momento de dificuldade, você precisa orar e cantar louvores a Deus, aleluia. Você precisa achar força lá no seu espírito e dizer: eu vou te adorar, eu estou sofrendo, Senhor, mas eu vou te adorar. É assim que você resiste. Imagina o inimigo vendo você, vendo Paulo, Silas preso à meia-noite ainda. Será que os presos ouviram meia-noite? É um silêncio absoluto à noite. Imagina que lindo o evangelismo que foi naquela cadeia. Nós precisamos resistir ao inimigo, confiando, dizendo a ele quem é Deus. Toda vez que eu resisto ao inimigo, eu resisto com a fé que eu tenho em Deus. Se eu consigo mostrar para o inimigo que aquilo que ele tentou me fazer, ou a circunstância que Deus permitiu que viesse, eu consigo manter a minha fé no Senhor, eu estou resistindo ao inimigo. Eu estou dizendo: eu confio mais em Deus do que na minha dor, eu confio mais em Deus do que no meu sofrimento. Eu vou sair dessa, porque o meu Redentor vive e Ele vai me ajudar, em nome de Jesus, aleluia. Resistir ao diabo, irmão, você precisa aprender a adorar e a orar enquanto você está passando num momento difícil. A terceira coisa que você precisa aprender para vencer na vida: a primeira é sujeitar-se, a segunda é resistir através do louvor e da adoração. Louvor e da adoração. A terceira forma que você deve participar e exercitar, você precisa conhecer quem você é em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz quem nós somos em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Você precisa conhecer quem você é.
quem você é a partir do momento que a sua vida foi transformada por Jesus. Você precisa conhecer o Deus que você procura, o Deus que você vem à igreja, o Deus que você conhece. Você já sabe quem Ele é, mas agora você precisa saber quem você é nele, quem você é nele. E a Bíblia diz aqui que você precisa conhecer a sua herança espiritual. E diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, aleluia, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Tem que tirar, se está nas trevas não é de Deus ainda, tem que sair, para a sua maravilhosa luz, aleluia. Irmão, você vai vencer na vida quando você saber quem você é em Deus. Estou coitadinho, não sei tocar. Pastor toca, pastor canta, pastor escreve música, pastor é advogado, pastor eu não sou nada. Eu não sei fazer nada. Irmão, não é quem sabe tocar, cantar, nada. É quem você é. Não é o que você vai ser, é quem você é. Você é uma geração eleita, você é um sacerdócio, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Comece a andar como alguém que é de Deus, como alguém que tem uma marca, tem um chamado, tem um propósito na terra. Eu não sou nada. Não, você é tudo. Você não era nada antes de conhecer o Senhor, agora você é tudo em Deus, aleluia. Nós não podíamos nada antes, nós não podíamos sonhar, porque o diabo roubava tudo. Nós somos testemunho de como o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A casa de recuperação é uma máquina de restaurar homens que perderam tudo. O diabo rouba tudo, rouba os sonhos, rouba o trabalho, rouba a comunhão com a família. E quantas vezes a gente chega no projeto para jogar bola ao sábado, encontra um ex-aluno lá, um de Monza, outro de Land Rover, outro de moto, outro de bicicleta, feliz da vida. Pastor, estou trabalhando, eu comprei essa bicicleta nova, já comprei uma Bíblia, já comprei não sei o que. O outro, pastor, já estou trabalhando, voltei à minha empresa, já voltei à minha metalúrgica de novo, estou fazendo ferro, já comprei meu carro. Começa a reconstruir em Deus as coisas, porque o diabo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Não se afaste de Deus, porque longe de Deus é morte. Mas perto de Deus, você é isso. Você é a raça eleita, você é geração santa, você é sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Para quê? Olha só que bonito que é, ó. Para fim de proclamar as virtudes daquele que lhe chamou, para ser uma testemunha de Deus. Se você quer vencer na vida, você tem que se submeter a Deus. Diga: Deus, é isso que o Senhor está querendo na minha vida, eu vou me submeter. O Senhor quer que eu sacrifique isso, eu vou me submeter. Às vezes Deus pede coisas para nós, e você precisa estar pronto para responder sim ou não. Essa é a vantagem de Deus, né? Ele não nos exige só o sim, Ele nos aceita também o não. A gente pode dizer não para Deus. Resistir o inimigo é o segundo. E o terceiro, mas quero ler antes Romanos, você precisa saber, Romanos 8,16, ainda falando sobre a sua herança espiritual. Olha que lindo esse texto de Romanos. Isso, a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A nossa herança espiritual. 2 Coríntios
capítulo 5, verso 14. Com certeza o projeto sabe de cor esse verso, já fala no almoço. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 fala da herança que nós temos. Quando eu sou uma pessoa que quero vencer na vida, eu me submeto, eu resisto, mas eu também conheço a minha herança espiritual. Eu conheço a minha herança espiritual. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem Deus me fez. Eu sou tudo isso sem ser perfeito. Eu sou tudo isso sem ser perfeito. Porque eu não sei se você é perfeito, porque eu não sou perfeito. Mas mesmo não sendo perfeito, eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real, eu sou exclusivo de Deus. Olha que coisa linda, que coisa que Deus consegue fazer nós, tudo isso que Ele salva, mesmo nós não sendo perfeitos. Não está ligado à perfeição, porque Deus sabe que o homem no seu estado humano não consegue chegar à perfeição, porque ele somente é santo. Por isso a Bíblia diz que Jesus se fez santo por nós. Por isso que através dele é a salvação, não é através de nossas obras, nossos esforços, mas é através da graça a salvação. E também não quer dizer isso ou validar isso que eu posso viver de qualquer jeito e posso me viver de qualquer jeito porque eu já fui salvo pela graça. Não, após eu ser salvo pela graça, eu tenho noção do pecado, tenho noção das coisas, então eu me esforço a cada dia para viver em santidade, para viver uma vida que agrada ao Senhor. 2 Coríntios ele fala claramente isso. Ei, você é uma nova criatura. Por favor, pare de olhar para trás. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vida nova no Senhor, aleluia. E para último princípio que eu coloco como princípio, conheça a sua autoridade espiritual. Irmão, para conhecer a autoridade espiritual, você precisa ter passado pelos 3 tópicos primeiro. Porque na Bíblia tem uma passagem, e me foge a memória agora no Novo Testamento, que teve um pessoal que foi expulsar demônio, no nome de Jesus que os apóstolos pregam. O demônio deu uma camaçada de pau no povo, e até a roupa arrancou do povo. A autoridade espiritual, ela só pode ser usada quando eu já passei pela fase de submeter ao Senhor. Estou submisso ao Senhor. Já aprendi a passar pelas provas, dando glória a Deus, sem murmurar. Terceiro, já aprendi que eu sou alguém em Deus e vivo para agradá-lo. Não sou perfeito, mas mesmo assim Ele me fez uma nação santa, um sacerdócio real, um povo dele escolhido. Eu já passei por isso, esse entendimento. Quer dizer, eu estou vivendo nele. Agora com isso eu tenho uma autoridade espiritual. Autoridade que Jesus deu para aqueles que creem nele. Abre lá por mim, por favor, em Marcos, capítulo de número 15. Ah, tá, amor, em Atos, né? Tá, vou ler, quero ler depois com os irmãos. Marcos 16, verso 15 ali. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo ser humano que existe. Quem crer e for batizado, crê e batiza. Não é primeiro batiza para depois crer. O crer aqui é converter, no grego lançar mão, se esvaziar, confiar em Deus, largar tudo que você tem de errado. Algumas igrejas batizam para que depois aconteça a limpeza. Não, a Bíblia não ensina assim. Primeiro crê, primeiro nasce de novo, daí busca o batismo. Nunca vi na Bíblia nenhum testemunho, nenhum, que primeiro batizou e depois se libertou. Sempre batiza depois. Será salvo para que quem não crer, porque ele pode
Batismo não tem mais nada a ver agora, porque quem não crê será condenado. É só a crença que pode levar para o céu ou não. O batismo não salva, o batismo só confirma que eu sou um salvo. Por isso que Jesus não falou, quem não crê e não for batizado. Algumas igrejas também ensinam, eu sou evangélico, eu falo, você já é batizado? Falei, sim, tá. Você falar que não é porque não é salvo. Não, isso aí não é nada. Tem muitos não batizados que serão salvos. Só não batiza quem não pode. Quem está sentindo sintoma de crente, tem que batizar. Quem está sentindo que aceitou Jesus, está vivendo com Deus, está amando a igreja, está amando a palavra, está ouvindo louvor, já não consegue mais ouvir músicas do mundo, já está sentindo que a música de Deus é mais importante, não consegue mais praticar o pecado, tem sintoma de crente aí. A semente entrou no coração, cuidado, batiza, faz o estudo, busque a Deus, porque o diabo quer roubar a palavra. A parábola do semeador fala que o semeador saiu a semear, e uma semente que era a palavra, caiu à beira do caminho, e veio os passarinhos e comeram a palavra. A outra caiu no meio dos espinhos, no meio das pedras, veio e não tinha terra, sufocou. O outro nos espinhos, sufocou. Veio as tribulações, as provas da vida, que eram os espinhos, matou. Cuide da palavra que você recebeu. Só não deve batizar quem não pode por algum momento, mas se você aceitou a Cristo, procure uma igreja, fale com o pastor, viva, busque os estudos e guarde esta palavra que você recebeu no seu coração, para que o inimigo não roube da sua vida. Mas voltando para o 17, esses sinais acompanharão os que creem. Não é o pastor Amito, o pastor Juarez, pastor João, não, é quem crê. Esses sinais, essa autoridade espiritual acompanha todos os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Aqui é uma figura representativa de coisas perigosas, que nós podemos viver momentos perigosos. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia, aleluia. Essa é a autoridade espiritual que foi delegada para aqueles que creem. E se você creu, você pode exercer essa autoridade. Você pode, quando um colega seu de trabalho falar, mas estou com uma dor de cabeça, falou, posso orar por você? Posso fazer uma oração por você? Estou com dor no estômago a semana inteira, dor no estômago. Fala, Deus nos deu autoridade para orar. Quem vai curar é o Senhor. Pode ser que você fique curado, depende da tua fé. Vamos lá, quer que eu ore por você? Você não precisa só dos pastores, você pode expulsar os demônios. Mas para isso, voltando o filme, rebobinando a fita, eu preciso estar debaixo da autoridade de Deus, submisso a Deus, resistindo ao diabo. E eu preciso conhecer quem eu sou, porque senão vai acontecer o que está onde, pastora Fabiane? Atos 19, coloca aí, pastor Hamilton. Cadê o pastor Hamilton? 13, vamos ver essa historinha. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os possessos de espírito maligno, e dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Agora vocês têm conhecimento de vocês nenhum, não sei quem vocês falam. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu, que largou eles, que desnudos, pelados e feridos, fugindo daquela casa.
Se você não conhecer a sua autoridade, se você não viver submisso a Deus, não é ser perfeito, esquece a perfeição, só em Deus, mas é tentar, cada dia carga cristã, você chega com um saco de coisa errada, e você vai esvaziando esse saco na caminhada, você vai esvaziando, você vai ficando mais reto, você vai ficando mais leve, você vai ficando mais crente, você vai ficando mais livre dos pecados, e cada vez você vai para frente, você não vai para trás. Você conhece a tua autoridade espiritual quando você está cumprindo esses 3 tópicos primeiro. Eu estou submisso a Deus, estou resistindo ao diabo, eu sei quem eu sou em Cristo, e agora então, Deus me deu um chamado. Quem crer, eu creio, então eu posso expulsar o demônio, eu posso curar o enfermo, eu posso falar novas línguas, eu posso abençoar as pessoas, eu posso abençoar a minha cidade, eu tenho autoridade para lá na minha casa. Quando eu sentir que o diabo está rodando lá dentro de casa, quando eu sentir que alguma coisa ruim tem, me arrepiei, passei no quarto, senti alguma coisa ruim, eu posso virar para o quarto e dizer: demônio, se você entrou na minha casa, é uma ordem agora, saia. Isso é resistir ao diabo. Isso é saber quem você é e a autoridade que Deus tem, porque você não está fazendo nada no seu nome, mas é no nome dEle, é no nome do Senhor Todo-Poderoso. Fique atento às astutas ciladas do diabo, irmão, porque tem hora que o inimigo ele quer ceifar a nossa paz, e você precisa discernir. Esse pastor, que hoje eu escutei a mensagem dele, a igreja tinha 10.000 membros, e um homem que ficou com ele 15 anos, que ele levou esse homem a pastor, cuidou desse homem, imagina, e esse homem rachou a igreja dele, e ele falou que quando aconteceu isso, ele não entendeu, ele murmurou, ele brigou, ele esperneou, mas depois ele entendeu, que era uma poda que Deus estava fazendo na vida dele, e que Deus ia tratar com aquele pastor do jeito que ele fez errado, que poderia ser. Nós ensinamos sempre, e somos muito bem ensinados pelos nossos pastores, pastor Azaf Borba, pastor João Maria, qualquer homem no nosso meio que tiver um chamado ministerial, que dizer: pastor, eu tenho um chamado para uma igreja, para cuidar sozinho de uma igreja, eu digo: aonde que é o lugar que Deus está te mandando, e quanto que você precisa para nós começar esse negócio? Essa igreja pode ajudar qualquer igreja na terra a abrir outra igreja, mas faça do jeito de Deus, faça debaixo de uma submissão. Essa igreja existe aqui a Restaurar, porque um dia que Deus falou comigo, eu corri no meu pastor presidente e disse: pastor, Deus está me mandando ter uma igreja para casa de recuperação. E ele disse: Deus já tinha falado comigo que ia te dar um ministério. Essa igreja não surgiu de um racha, não surgiu porque nós não concordava com a doutrina da minha igreja que eu era, não surgiu porque nós começamos a não gostar do pastor e achamos que nós tínhamos que montar uma só para nós do jeito que a gente gosta. Não, essa igreja nasceu porque Deus quis nascê-la, quis colocar ela aqui para ser bênção para as famílias do projeto, para ser bênção para essa cidade, para ser bênção para a cidade, para quem for. E se algum homem de Deus se levantar aqui dentro, algum pastor com um chamado, me procurar dizer: pastor, eu quero cuidar de uma igreja, eu digo aonde e quanto precisa e quando vamos começar. Não é, pastor Hamilton? Essa é a nossa visão, de empurrar. Se é para abrir igreja, é com nós mesmo, irmão. Se é para abrir bodega, baile, essas coisas, fechado, não estamos juntos. Agora, se é para abrir igreja, Marcelão, aí temos que abrir mesmo, porque abriu igreja na vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, submisso aos pastores, vai dar certo, vai dar certo. Não importa se vai salvar 50, se vai ser 10, se vai ser 800. Um dos meus pastores, o Azaf Borba, um dia ele me falou: Juarez, igreja não tem número. Igreja pode ser 5, pode ser 3, pode ser 10. Se for uma igreja, é de Deus. Tem igreja que nunca vai crescer, irmãos. Vai ficar o resto da vida nos bairros que você passa, você vai ver umas igrejas. É ali, não importa, é ali que Deus quer ela. Ela é uma igreja, ela é uma voz de Deus, ela é um testemunho de Deus naquele lugar. Ela é um propósito.
Igreja não é empresa que se conta por número, se conta por vida salva no Senhor, que faz parte de um propósito. Aleluia. Você então precisa conhecer a sua autoridade espiritual. 2 Coríntios capítulo 10 verso 4 diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais em Deus. Porque as armas da nossa batalha não são carnais, não é revólver, não é espada, não é chicote, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais, são espirituais em Deus. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, irmão, quando você estiver em casa, quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver passando pelo medo, quando vir aquele negócio ruim, você que às vezes, quem sabe, pode ter alguma coisa de uma possível depressão, uma coisa ruim, eu quero que você do fundo da sua força, arranque as últimas forças e grite: o sangue de Jesus tem poder. Não há demônio que resista, não há nada. Ah, pastor, pode ser físico, não importa, o meu Deus cura doenças físicas, cura doenças espirituais. Não desista de clamar a Deus o seu milagre. Nós acreditamos nos médicos, mas confiamos em Deus. Nós acreditamos na medicina, mas acreditamos no sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele fez coisas sobrenaturais que a medicina podia curar. Só que Ele, quando Ele quer, e quando Ele tem um propósito, João 9, verso 9, João capítulo 9, olha só que lindo, verso 1, 9:1, verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Já deu. Escuta o que dá no 2. E os seus discípulos, quem eram os discípulos? O povo do Repreplé, Tiago, João, aquela turma toda, Mateus. Falaram: Senhor, quem pecou? Foi ele que pecou ou foi seus pais? Para que ele nascesse cego? Porque o ensinamento daquela época era: se nasceu um filho deficiente, até hoje em alguns países é assim. Tem algumas tribos indígenas, se o filho nascer deficiente, eles enterram vivo. Disse Jesus no 3, respondeu Jesus, ele sempre tem uma terceira saída. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você pode usar as suas armas espirituais. Você pode usar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. As promessas, eu não falei, né? Mas uma arma forte é as promessas. Às vezes o inimigo vem e parece que aquelas promessas que nós tínhamos não vai mais existir. A promessa de um trabalho bom, de uma família boa. Não deixe o diabo rebaixar você, irmão. Você é alguém em Cristo Jesus. Você é alguém, você é mais do que alguém. Você é alguém especial. Você é alguém especial em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que foi ensinada, de nos submetermos à Tua vontade, às vezes nem mesmo quando vai ser tão bom, mas nos submeter e entender que o Senhor está cuidando da nossa vida. Pai, nós também aprendemos que podemos resistir ao inimigo, confiando extremamente no Senhor, na Tua palavra, cantando, adorando, orando, Senhor, mesmo nos momentos de crise, como Paulo e Silas estavam ali. Nós aprendemos quem nós somos na Tua palavra, uma nação santa, um sacerdócio real, tantos nomes lindos que o Senhor nos dá, Senhor,
Pai, outrora as pessoas tinham nomes pejorativos para nós, ou quem sabe até hoje, pensam que nós não somos nada, ou não vamos dar em nada, Senhor. Mas esta noite, Espírito Santo, aqueles que estão aqui, que eles possam retomar a sua presença, caso por acaso algum está longe da tua presença, Senhor, possa se voltar e submeter a Ti. Quem sabe nesta hora você precisa dizer a Deus: me perdoa, eu andei insubmisso à tua vontade, sabendo a tua vontade, eu me afastei dos teus caminhos. Quem sabe você nessa hora mesmo pode estar aí pensando: meu Deus, por que eu fui andar tão longe do Senhor? Por que eu estive tão longe da tua presença? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor vai trazendo de volta aqueles que estão aqui, escrevendo na tua palavra nos seus corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, que cada um de nós possamos entender a autoridade que o Senhor nos deu em Cristo, curar os enfermos, orar pelos que estão caídos, desanimados, orar para os que estão sofrendo, Senhor. Quantas pessoas às vezes chegam perto de nós com sofrimento e a gente fala: mas eu estou sofrendo também, como é que eu vou orar por ele? Pai, às vezes nós estamos passando uma prova financeira e nós não temos coragem de orar por alguém que está também passando uma prova, porque nem mesmo nós saímos da nossa ainda. Mas não importa o que nós estamos vivendo, importa o que o Senhor pode fazer. Pai, enche-nos de fé, enche-nos de esperança, enche-nos de direção, Senhor. Nessa noite, Pai, a palavra é para como nós vamos vencer essa vida brava, essa vida difícil que todos os dias exige de nós uma posição em Deus. Todo dia de nós exige uma posição das nossas finanças, das nossas emoções, todos os dias. E eu quero pedir: enche essa igreja, enche do teu Espírito, enche cada vida que está aqui com a tua presença, enche com a tua glória, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama da tua presença, fortalece o coração de cada um que está aqui, Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Abençoa aqueles que vieram nos visitar nesta noite, que possam sair daqui, Pai, preparados para viver a vida conforme o Senhor quer que eles vivam. Abençoa cada família aqui dessa igreja, abençoa as casas. Agora eu quero pedir que você levante a sua mão para o lado onde você mora. Nós vamos abençoar as nossas casas onde nós moramos. Abençoa seus filhos, no nome de Jesus. Você tem autoridade e você diz assim: em nome de Jesus eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu trabalho, os meus negócios, eu abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda força do mal, em nome de Jesus, não pode resistir. Em nome de Jesus, a minha vida, o meu trabalho é do Senhor, a minha casa é do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós abençoamos essa igreja, nós abençoamos este lugar, nós abençoamos a guitarra que compramos nova, nós abençoamos, Pai, cada instrumento, cada cadeira, cada lugar que está aqui, e nós profetizamos: traz vidas para o teu altar. Abençoa, Pai, a nossa cidade, abençoa o nosso Paraná, abençoa o nosso Brasil, abençoa em nome de Jesus.